Dia 87, mais um dia de review de Café com Deus Pai. A palavra de hoje é a fonte do nosso sustento. Salmos 114, 14 e 15. Aliás, 104, 14 e 15. É ele que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. A outra passagem hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, porque ela fala em Êxodo 16. Então, o que traz para nós em Êxodo 16? Ele traz um momento onde o povo de Deus começou a ter algumas dúvidas. Depois do Egito, eles já estavam no deserto, e começaram a questionar a Deus, começaram a ter dúvidas sobre se não era melhor ter ficado no Egito. E aí já temos a primeira lição de Êxodo 16. O povo de Deus que viu as pragas acontecer, que foi salvo por Deus, que viu o mar se abrir diante dos olhos para atravessar, agora estava questionando Deus? Cadê a fé? Eles que já tinham visto de tudo, já tinham presenciado tudo, ainda estavam questionando. E Deus falou assim, que ele ia prover o pão todos os dias pela manhã. E que aquele pão não era para ser guardado, era para as pessoas colherem ele de manhã, se alimentarem e descartar o que sobrou. E aí veio a segunda desobediência, porque muitos acordaram cedo e estavam lá, o pão. E eles pegaram, colheram, se fartaram, alguns colheram mais, outros colheram menos. E alguns guardaram sim com medo, medo do amanhã, de amanhã não ter de novo. E essa desobediência, os pães guardados, eles pegaram bicho, estragaram, ficaram com um cheiro horrível. Porque Deus falou, foi simples, ele falou assim, como hoje e amanhã eu proverei de novo. Não guardem. E ali eles, ainda com medo, ainda com a dúvida, alguns tentaram guardar. E ele também falou que eram para colher 6 dias, porque no 7º dia ele daria em dobro, então eram para eles colherem em dobro, porque no outro dia não eram para eles colher, porque nada haveria. E assim o fizeram. Então eles colheram em dobro no dia, no outro dia não havia nada. Alguns até saíram para procurar, mas não tinha nada para colher. Então, esse pão, nesse momento ele não criou bicho, ele não estragou, ele continuou puro e perfeito, do jeito que era para ser, para mostrar o compromisso de Deus com todo mundo. E assim foi, muitos conhecem, né? Foi chamado de maná. E Deus, durante 40 anos, forneceu todo esse maná para toda a população. E aí eu pergunto para vocês, na vida de vocês, vocês acham que vocês têm que fazer sozinho? Que o caminho de vocês é vocês que têm que trilhar? Vocês não estão esquecendo de nada? Vocês não estão esquecendo de pôr na mão de Deus? Porque o verdadeiro provento, o verdadeiro sustento vem dele. Não adianta a gente trabalhar o máximo que a gente puder, se Deus não quiser, nós não vamos prosperar. E também não adianta a gente não trabalhar e não fizer nada e achar que vai prosperar, porque Deus vai dar tudo de mão beijada. Então a gente tem que fazer a nossa parte sim, e tem que sim deixar a linha de Deus fazer o seu milagre. A gente tem que ter a fé, tem que acreditar, e assim é o caminho. David Leonardo, uma vez escutei ele falar sobre: eu faço as minhas contas, meus planejamentos, mas eu deixo uma linha em branco, porque essa linha em branco é a linha do milagre de Deus. Então eu pergunto a vocês, hoje, vocês acham que tudo que vocês fazem é o suficiente? Ou vocês esquecem de pôr Deus nas decisões e nos caminhos de vocês? Ou vocês carregam Deus consigo sempre, por bem ou por mal, da maneira que dá ou não? Eu aprendi que eu preciso ter sempre Deus na minha vida. Eu preciso entregar meu coração a Ele, porque o sustento e as coisas boas virão dele. Apesar de todo o meu esforço, se Ele não quiser, nada acontecerá. Mas se Ele quiser,
e Ele sabe do que a gente precisa, tudo acontecerá e tudo será realizado. Como diz o nosso Pai, Ele sabe do que a gente precisa. Amemos Ele de todo o coração, entreguemos nossa vida, o nosso caminho a Ele e todo mais nos será acrescentado.